São 8h15, 8h15, e o Silvestre já está me chamando aqui, que está hoje arrochado, está na ponta da agulha. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao Programa Livre, amigo, nessa segunda-feira, 5 de dezembro. Silvestre, quais foram as novidades aí do final de semana que nós temos aí para os nossos ouvintes? Diga lá, bom dia. Olá, Santana, olá, ouvintes, amigos que nos acompanham na Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso, falando daqui para o mundo, no Programa Livre. Bom, Santana, ouvintes, muita coisa acontecendo, mas também nada decidido. O governo federal aí nas tratativas, o Lula resolveu assumir de vez a coordenação geral aí dessa transição. Tudo indica que o candidato dele a ministro é o Haddad mesmo, ele vai bancá-lo a contragosto do mercado. Por quê? Porque o Haddad, nenhum outro ministro desses que estão aí nome, vai submeter ao Lula falar não, não quero isso, eu quero é isso, se vira, tem que arrumar. Enfim, e o Haddad digamos assim, um fiel seguidor que vai obedecer o Lula. E o Lula deixou isso claro nessas declarações que ele deu aí ultimamente, de sexta para cá, de que ele precisa, quem comanda a economia é ele, que o ministro terá autonomia, mas a última palavra é dele. Ou seja, ele deu um sinal de que o Haddad será realmente o ministro, porque ele não tem outro ministro para, digamos, curvar diante de uma decisão dele. Mesmo sendo presidente, a maioria dos ministros economistas, eles argumentam e são mais ligados ao mercado do que propriamente ao presidente. Então, o que nós aqui estamos bancando aqui na rádio, eu principalmente, é que eu estou cravando o nome do Fernando Haddad como ministro da Economia do governo Lula. É isso, em relação ao governo federal. O segundo tema que eu vou abordar agora é esse absurdo que o Ibanez Rocha autorizou um aumento de 25% na tarifa de ônibus aí que faz o trajeto entre o Distrito Federal e as cidades do entorno. Para você ter uma ideia, até eu coloquei na coluna hoje, do jornal Hoje, para quem estiver interessado, é só acessar hoje.com e rolar, clicar lá no impresso, que terá as informações, essas e outras informações. Mas voltando à tarifa, a tarifa mais cara ficou em R$9 e me parece que 80 70 centavos. centavos, 80. 80 centavos, Saiu de que é de 7,70. Planaltina. Isso, a Brasília. Planaltina, Brasília, e as menores é de Valparaíso, Santo Antônio de Descoberto e Gama. Novo Em Gama. torno de Novo Gama. Novo Gama de 7 qualquer coisa. É isso aí. 7,25. Isso. Então, assim, essas são as mais relevantes. Tem outras informações ainda sobre o Distrito Federal. O Ibanez Rocha já fez uma equipe, montou a equipe de transição para o segundo governo dele, o segundo mandato. Tem uma coisa interessante, o MDB está trabalhando aí para que o Ibanez seja inserido dentro de um contexto aí do governo Lula. Até ontem ele era Jair Bolsonaro de carteirinha, agora é Lula petista de carteirinha, enfim. É aquela a velha história do rei morto, o rei posto. Então, o MDB já está trabalhando isso para que o Ibanez seja inserido aí dentro de um contexto. Desculpa, eu estou abrindo a boca porque eu levantei 4 horas da manhã e eu estou transmitindo do jornal Hoje. Eu precisava vir mais cedo para cá, porque daqui a pouco
vamos entrevistar a Cristiane Schmitz, secretária de Economia e Tributos aí do governo de Ronaldo Caiado. Ô, E por Silvestre, falar... Silvestre, antes de você entrar em Goiás, né, me dar uma notícia aqui para os nossos amigos. Como é que está a situação do Regulf e da Flávia? Parece que estão voltando, mudou algumas coisas aí, né? O Podemos e o PDT, é isso aí? Tá sabendo? Não, o Podemos fundiu com o PSC, não é isso? É. Não, espera aí. Mas a O Flávia. Podemos fundiu com o PTB. A Flávia Arruda agora já tá indo para Não, aqui. o Patriota e o PTB se fundiram e o Podemos fundiu com o PSC. Bom, a situação do Regulf, que estava sem partido, está querendo voltar, parece, para o Podemos. E a Flávia está na equipe de transição, indo para a equipe de transição também do governo Lula. Tem alguma notícia a respeito disso? Não, isso eu não tenho, não. A Flávia Arruda? É. Não, essa eu não tenho, não. Foi uma fofoca que surgiu agora no final de semana aqui. Mas aí depois você vê isso aí. Bom, vamos... Não, essa informação eu não tenho. Eu sei que o Regulf quer voltar para o Podemos, porque o Podemos agora é um partido que tem consistência. A fusão dele com o PSC, eles têm, me parece que 3 senadores, aí aumenta considerável o poder de representatividade. E o Regulf quer assumir o controle do partido no Distrito Federal. Essa informação eu tenho. Tá, e da Flávia você porque não tem, né? Eu conversei com o Glaucin da Fox, que é do PSC, deputado por Goiás. O Glaucin da Fox me falou que havia essa possibilidade. Então, tudo indica que haverá uma acomodação aí, realmente. Mas essa da Flávia Arruda, para mim, é uma surpresa. Aquilo que você falou, todo mundo muda, né, amigo? Porque ela era uma bolsonarista de carteirinha, tá estranho. Eu tenho que confirmar essa informação. Apura isso aí. Bom, agora vamos voltar à sua coluna a respeito da sucessão já para prefeito. Que negócio, Lula e Bolsonaro já era, ninguém está mais pensando nisso, a não ser os convertidos. Agora está olhando para frente. Para frente agora é governo. O prefeito, então, está olhando 2024, que está logo ali, virando a esquina. Virou o Natal agora, o nego já está brigando aí por 2024. Como é que está a situação aqui no entorno, que você fez um panorama? Não deu para a gente... coluna, né? Não dava para todas as informações, mas eu vou começar por Águas Lindas. Águas Lindas tem interessante, tem pesquisa qualitativa que mostra que o Wildo do Candango, ex-prefeito de Águas Lindas, candidatíssimo, pelo menos aí o grupo dele é um grupo forte, consistente, vai enfrentar o Dr. Lucas. O Dr. Lucas está tentando se equilibrar ali das pernas, porque é um adversário forte. Por que o Wildo do Candango é um adversário forte? Primeiro, que o grupo dele é grande. Segundo, ele fez uma excelente gestão em Águas Lindas. E o Dr. Lucas está patinando. O Dr. Lucas depende muito do governo federal e governo estadual. O governo estadual vai concluir o hospital e não vai poder ajudar muito, porque está dentro aí de uma camisa de força que vai investir mais em digamos assim, na área social e na área médica. E isso, ele entregando um hospital, ele cumpre uma etapa dele de saúde. E na área social, cuidando aí dessa rede de proteção social. O Caiado não vai ter muito o que fazer em relação a ajudar o Dr. Lucas, que vai continuar no Podemos. O Dr. Lucas vai ter a vantagem de estar ligado ao Daniel. Ele e o Daniel são amigos desde de adolescente, estudaram juntos, enfim. Mas o Wildo do Candango é um
grande candidato. Se ele não for, será a mulher dele, a Leandra Souza, que é muito forte também, principalmente nessa camada aí da base da pirâmide social do governo e do município. E, diante disso aí, o doutor Lucas terá um adversário forte. Eu não vejo outro candidato conseguir construir uma terceira via lá em Águas Lindas. Em relação a Valparaíso, que está na minha nota, Valparaíso já começou as tratativas nos bastidores. Eu inseri o nome da deputada Zeli, que é natural, ela foi eleita, é do grupo do Fábio Mossoró, e também a professora Rudilene. Mas tem outros nomes aí que estão por Zé Antônio, tem outros nomes, mas eu considero como fracos. As duas mais fortes são essas duas mulheres. E, obviamente, que tem aí o PT, que deve lançar um candidato, provavelmente seja o professor Silvano, mas o Silvano tem muito desgaste, não consegue. Aliás, a votação do Silvano, professor Silvano, para deputado estadual foi muito baixa em Valparaíso. Mas, de qualquer maneira, ele é o nome mais consistente do PT aí em Valparaíso. E um nome que surgiu antecipadamente pela primeira vez, ele é um cara muito discreto, trabalha sempre nos bastidores, mas ele é candidatíssimo, não tem feito segredo disso, é o ex-presidente da Câmara e vereador Plácido Cunha, do Avante. Então, Valparaíso, a meu ver, é a cidade que vai ter um número razoável de candidatos. Fala-se na Maria Ivelônia, mas, como diz o doutor Marcelo Sorriso, Valparaíso não tem espaço para a terceira via, é impossível. Aí a polarização é quem está no governo e um outro nome. E, nesse momento, quem está em evidência aí para polarizar, a meu ver, repito, é Plácido Cunha e candidato do prefeito Fábio Mossoró. O Fábio Mossoró não pode ser candidato mais, está no segundo mandato, e precisa desesperadamente formar um grupo consistente, porque senão ele vai ficar 2 anos no limbo, e ficar no limbo sem caneta na mão não é fácil. E considerando que Valparaíso, as coisas aí funcionam mais com a tinta na caneta, ou da tinta da caneta, para nomear, e, enfim, para indicar e trabalhar. Então, sem o Fábio Mossoró no governo, vamos ver como é que é a decisão aí do futuro dele. Se ele não conseguir fazer um sucessor, significa que o grupo dele vai se esfacelar. Então, é uma questão de vida e morte para ele, politicamente falando. É isso. Lusiânia, Lusiânia, por enquanto, está em banho-maria. O nome que pode surgir lá é o candidato natural à reeleição é o Diego Salgado, que está muito mal. Exatamente. Está muito mal. E na outra ponta, que está fingindo de morto lá, mas é candidatíssimo, o Wilde Cambão. Agora, o Wilde Cambão, ele pode até... ele é um estadista. Ele me disse dia desse que, se na conversa que ele tiver com o Diego procurou ele. Se for para o bem de Lusiânia, ele até abre mão. Mas ele quer saber qual é o projeto do Diego Salgado, que até agora não tem. O Diego Salgado, com a saída do Lissauer do poder, ou da Câmara, e deixa de ser deputado, o Diego Salgado enfraquece muito. Porque, por exemplo, o Diego Salgado
vocês terem uma ideia, os ônibus que circulam em Lusiânia, interno, é irmão, o empresário é irmão do, do Lissau. A ambulância que está sendo alugada aí é ligada ao o Lissau. Então, a saída do Lissau, da Assembleia Legislativa, que segura um monte de cargos que não estão na prefeitura, mas estão dentro da Assembleia Legislativa, do Diego Salgado, é o Lissau. Então, a saída do Lissau enfraquece muito o Diego Salgado. E ele está dependendo hoje mais do Will de Cambão do que propriamente de Célio Silveira, que, inclusive, está meio arrepiado um com o outro. É isso. Tá, mas e o Tormin? O Tormin nessa história, que também não está morto? O Tormin, tudo indica que ele perdeu o cargo. Aí, vamos ver o julgamento agora. Segundo o advogado dele, o Hiller, o Cristóvão Tormin fez como é que chama, um embargo da decisão que praticamente tirou a vaga do Cristóvão Tormin como deputado estadual, e ele disse que isso vai julgar, e pelo que ele me disse, é favorável ao Cristóvão Tormin. Assim que o colegiado do TRE, os desembargadores, julgar, vai dar ganho de causa ao Cristóvão Tormin, porque o deputado Fred, ele não prestou contas lá atrás, não é dessa eleição agora, é de vereador. E o que está em jogo é a prestação de contas dele lá atrás, que ficou irregular. Então, segundo ele me explicou juridicamente, eu estou fazendo aqui, usando uma linguagem simples, para que nossos ouvintes entendam. Ele não terá êxito, né, nesse julgamento. Mas, de qualquer maneira, vai ficar uma encrenca aí. Se o Tormin realmente conseguir, é candidatíssimo a prefeito. E se o candidato que for enfrentá-lo for o Diego Salgado vai precisar muito do Will de Cambão para derrotar Cristóvão Tormin. Senão, ele dá. Silvestre, eu fiquei sabendo que, independente da eleição dele a deputado, é aquele negócio, é ponto de honra dele voltar à prefeitura, porque quando ele saiu por uma decisão judicial, né? E para o povão, ele não estava tão ruim assim, não, entendeu? Então ele tem não estava, não. Exatamente. Ele continua dando assistência. Exatamente. Então, aliás, é uma das minhas notas amanhã é sobre isso. Entendeu? Então ele tem os seguidores dele lá, estava com a popularidade dele, não estava em baixa, não. Por mais que o nego meteu o cacete, aquele negócio todo, aqueles escândalos, passou em branco para a população. A não ser para os adversários, realmente. Os adversários tentaram e conseguiram, né, tirar ele do poder. Por isso que ele quer voltar de qualquer maneira. Ele quer voltar para governar a Lusiânia, que é ponto de honra dele, pô, entendeu? Independente se for deputado ou não. E se voltar, segundo as más línguas, não tem adversário para ele em Lusiânia, nem o próprio Hildo. O Hildo Cambão. Porque eles são do mesmo grupo, exatamente, né? Racha o grupo, mas o Cristóvão, porque dentro da cabeça do cidadão que votou nele, ele foi vítima de um processo. Isso. E a elite está dividida, então isso favorece ele. E falando em divisão, a Cristalina apareceu? Você começou a massacrar o cara apareceu? Pois é, a Cristalina mostrou que está respirando. O que você fez? Eu pensei que tivesse morrido, mas respirou. Voltou à tona. Por enquanto, só tem um candidato lá que é considerado, 2 candidatos, que são fortes, dentro do mesmo grupo do Daniel. O Daniel está mal lá, não está muito bem nesse segundo mandato. Está fazendo muita obra, mas em termos de liderança, o grupo que está predominando ainda é o grupo do ex-deputado e empresário forte lá, ex-prefeito do Antonino. O Antonino é o candidatíssimo a indicar Jean
Eustáquio, ex-presidente da Câmara, como o apoio dele. E entrou um personagem novo agora, que é o doutor... Como é que é o nome? Luiz É o Otávio. vice-prefeito. Luiz Otávio. Luiz Otávio. Doutor Luiz Otávio, um médico muito querido, é vice-prefeito, é candidatíssimo, ele é do PDT, apoiado pela Flávia Moraes, que é forte lá em Cristalina, é candidatíssimo a deputado estadual também. O Daniel é candidato a deputado estadual em 2026 e precisa de eleger o seu sucessor. E o doutor Léo vai disputar na convenção, ou pelo menos na indicação dentro do grupo, o doutor Léo, em relação ao Jean Eustáquio, segundo o apurei, depois que eu fiz a nota, me ligaram, o doutor Jean é candidato forte, apoiado, inclusive, do doutor Léo, doutor Luiz Otávio. O doutor Luiz Otávio é candidatíssimo forte, porque é apoiado, inclusive, pelo agronegócio e José Mário. Vem cá, como é que ficou a situação da tia? A tia jogou a toalha, não quer mais saber disso, não? Não, a tia não quer mexer mais com política, Desiludiu? tá só cuidando da aposentadoria dele, diz que quem toma conta dos negócios é os filhos, enfim. Eu tenho conversado com ele, é bolsonarista de carteirinha, está frustrado aí. Ele contava com a vitória do Bolsonaro, ele ia pegar alguma coisa aí no governo federal. Enfim, então recolheu aí recolheu os flaps, né? Bruno Peixoto, tá eleito? Uai, segundo a mídia, ele está eleito, mas ainda tem muita coisa para correr debaixo da ponte aí, né? Se ele não for eleito, vai ficar muito ruim para ele, porque ele fez um lobby tão forte aí junto, principalmente o Diário da Manhã e o Jornal Opção, que dão ele como candidato, já até escolheram até a mesa diretora, mas não combinaram com o Caiado. E agora? Ué, agora, se ele não for o escolhido, fica ruim demais para ele, fica muito ruim. Tá, mas quem o Caiado usaria como contraponto dele, do Bruno? Já acho que eu também não definiu. Olha, tem vários nomes mas aí. não definiu, né? Tem, inclusive, o entorno, por exemplo. Como é que eles vão fazer com esse tanto de deputados? São 4 deputados. Sim, 4 e 5 se o Domingo conseguir. 5, aliás. 5. Espera aí. É o Anderson, Zé Li. Eu esqueço do Quirino, rapaz. São 6. Caiu aí de paraquedas, então são eu 6. esqueço que ele só tem residência aí, mas não mora aí. São 6, então, são 5 efetivo e 6 se o Tominho entrar. Exatamente. São meia dúzia. E aí, alguma coisa o entorno vai ter que pegar, né, nessa mesa, né? Eu acredito. Ou vice-presidência, ele vai. O entorno vai estar na mesa, sem dúvida. Sem dúvida. Aí vai escolher, né? Esses novatos eu acho muito difícil. Aí vai sobrar só o único que é veterano aí, é o Wilde Cambão. Aí vai contrapor ao Bruno Peixoto. Mas aí essa briga vai ser de foice, porque o Bruno tem mais força que o Wilde. O Wilde é meio de. Tem, claro. Muito, sem dúvida, sem dúvida. As chances do Cambão, o Cambão não é. Até agora, ele nunca falou que é candidato. Vai depender do Caiado. Se o Caiado. Mas uma coisa eu garanto: o Wilde Cambão vai estar na mesa diretora. Isso eu aposto com você. Tranquilo, isso aí essa composição é mais certa, entendeu? Mas é isso. Bom, vai dar 25 minutos agora. Para finalizar, você já falou do Haddad, e para finalizar a coluna, você já falou da passagem, então aqui morreu, cara. Tá? E acho que você esgotou o assunto. Tem mais alguma coisa para
para nós aqui? Eu estou querendo amanhã entrevistar o Chico Vigilante aí para falar sobre essas passagens. É. Chico tá meio Ele apagado, né, gravou cara? vídeo, ele é o cara que estava se opondo aí ao governo libanês, a gente precisa dar uma sacudida no governo, e ele é do PT. Ah, pode ser, entendeu? Quem recolheu também os flaps quietinho, não se vê mais, foi o Exalci, né? Coitado do Exalci. Sumiu. Ele está articulando aí do PSDB. O PSDB vai ter uma sobrevida com... Eles estão apostando tudo no Eduardo Leite. Se não der zebra lá na frente e tiver contestação, o Eduardo Leite é o cara que está com a bandeira da esperança aí dos tucanos. Mas não é uma unanimidade nacional no PSDB, é? Tem algumas contenções no grupo de São Paulo, Tem de São que Paulo. ainda é ligado ao Dória. E tem também no Mas, Nordeste, né? Nordeste. Mas o Tasso Gereissati não é problema para ele. E Minas, o Aécio. Não, o Aécio não, porque o Aécio ele precisa sobreviver politicamente para 2026 ele sair ou candidato ao Senado ou candidato ao governo. Vai depender aí do Zema, que o Zema pode ser candidato a presidente da República. Ai! Trabalha para isso. Tá doido, porra. É bem novo mesmo, né? É novo. Né? Eles expulsaram até o Amoedo, né, cara? O Zema pode ser o candidato a presidente. Ele, Eduardo Leite. Não tem Lula, né? Vai ter muita gente candidata. E detalhe, né? Não tem nem Amoedo mais, né? Do novo, né? O Amoedo pulou fora. Tiraram o Amoedo fora. Exato. Bom, fazer Mas o quê? É isso. Então, beleza. Vai dar 27 minutos. Um abraço. Bom final de semana aí. Bom jogo. Você não vê o jogo, tu fica trabalhando, pô. Então. Não, eu não vejo. Você não vê jogo. Tá? Então, um abraço, amigo. Até segunda-feira, até amanhã, terça-feira. Qualquer coisa, você dá um toque aí para confirmar o nosso amigo Chico Vigilante, beleza? Eu vou ligar para ele agora. Tá bom, então. Um abraço. Até mais. Então, falou. Tchau. Tudo de bom. Tchau. São 8 horas e 42 minutos.